Bom dia, bom ver você mais uma vez nesta manhã, oportunidade de estarmos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus, e a gente tem uma expectativa muito grande daquilo que Deus pode fazer a partir de um povo que se mobiliza e que deseja fazer a vontade de Deus, que deseja fazer aquilo que Deus quer. E é bem interessante porque nós nos encontramos esta manhã para conversarmos sobre o nosso futuro. E é sempre bom saber para onde a gente vai. É por isso que nós temos o GPS, por isso que nós temos o Waze, né? São ferramentas importantes. E parece óbvio, mas se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E você nunca saberá se chegou. E este exemplo, infelizmente, se aplica a algumas pessoas, porque algumas pessoas vivem assim, só em volta da rotina da sobrevivência, sem saber o que se dará amanhã ou na semana que vem. Isso é muito triste. Ter um propósito na vida dá qualidade de vida e traz satisfação, traz alegria. E eu quero dizer para você que isso tem pouco a ver com idade. Não é a sua idade que determina se você deve ter um propósito, porque não importa a idade. Esses dias mesmo eu vi um senhor de 80 e poucos anos que entrou na faculdade de medicina, não sei quantos acompanharam isso. E ele disse assim, eles acham que eu não posso aprender, né? Tem pouco a ver com idade. Quando você tem um propósito na vida, pouco tem a ver com a sua idade, com a situação social, mesmo com a sua saúde. Isso tem a ver com uma decisão de organizar a vida e de viver intensamente o propósito de Deus para si. E é aqui que nós entramos como igreja. É aqui que nós entramos nesse dia. É aqui que, com muita humildade, de verdade eu falo isso, é com muita humildade que a igreja pode ajudar você. É aqui que toca aquela sirene para chamar a sua atenção. Sabe a sirene que não tocou lá em Brumadinho? Que devia ter chamado a atenção daquele povo que morreu? A sirene não tocou, mas nós tocamos essa sirene aqui anualmente, no início do ano, né? Para dizer e chamar a sua atenção, dizer, olha, atente para a sua vida, antes que a vida passe. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que está aqui nesta manhã, tente ouvir o que Deus tem a dizer para você, e vamos nos ajudar mutuamente a andar no propósito de Deus, enquanto tocamos esse alarme. Para você lembrar, nós temos tocado esse alarme anualmente, né? Trazendo temas que fazem frente às nossas necessidades como igreja, e nós colocamos de um jeito que a gente transforma algumas ações para satisfazerem essas necessidades, ações bíblicas, que nos ajudam então a crescer na fé. Quem sabe muitas dessas propostas que fizemos nos anos passados puderam ajudar você a sair da zona de conforto e buscar algo mais para você diante de Deus. Só para você lembrar algumas dessas iniciativas, algumas dessas sirenes que tocamos, alguns anos atrás trouxemos o conceito do até que, lembram? Até que Deus seja, até que Cristo seja formado em nós. Falamos sobre isso como um tema do ano, no projeto Crescer. Depois apresentamos o Além de Mim Mesmo, com aquele guarda-chuva, né, que colocava, protegia o outro, mesmo sendo você ficando desprotegido, não é? Vocês lembram disso, né? Depois, as 5 estações, cada estação tratando de um assunto bíblico importante: graça, perseverança, transformação, misericórdia e, por fim, eternidade. Depois trocamos a trombeta do conforme a cruz. Uma igreja que quer viver direito deve viver conforme a cruz,
No ano passado, tocamos a sirene, né? Do Por Causa do Amor. E aí, trabalhamos o ano inteiro falando sobre isso, com séries de mensagens, os 40 dias de amor, etc. Coisas que nos ajudam, então, a chamar a atenção para a nossa vida, para elevar o padrão da nossa relação com Deus. Chegamos em 2019, e a nossa sirene está dizendo, para servir. Este é um ano que nós vamos tocar esta sirene, para servir. E quem sabe isso vai estimular você, quem sabe isso vai ajudar você a entender que há essa possibilidade de nós nos relacionarmos, não é? Uns com os outros, baseado naquilo que Deus tem feito. Então essa cultura, uma relação com Deus, cultura vertical, não é? Nessa questão horizontal. E aí o texto que chamou nossa atenção para isso, está em Marcos 10, 45, que diz, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o verso, não é? Que está embasando este ano para nós. Agora, esse tema não é apenas um tema para preencher o ano, esse é um tema que tem a ver com o desejo de termos um estilo de vida, um propósito de vida. Esse tema tem a ver com a compreensão de que, como cristãos, ou você como um cristão, é um pequeno Cristo, e essa deve ser a sua identidade. Você é um pequeno Cristo, você é uma amostra de Cristo. Isso é ser um cristão, e essa deve ser a sua identidade, a minha identidade. Talvez seja necessário rever a nossa cultura de serviço, do que representa servir de verdade. E aí eu fiquei meditando e conversando com os irmãos, será que é muita pretensão querer que a nossa cultura seja transformada e que o espírito de servir, não mais servir apenas, mas servir como Cristo tome conta da nossa vida e da nossa comunidade? Pois é isso, gente, esse é o nosso propósito hoje, dar início à implantação da cultura, do servir como Cristo, e eu quero convidar você a vir junto nessa batida. O texto de Marcos 10, 45, ele é um texto que está lá no final de um contexto, que eu queria ler para você, a partir do verso 35, então, essa experiência dos discípulos de Jesus. Marcos 10, 35 a 45, diz assim, então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele, mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou Jesus. Eles responderam, olha, quando o Senhor se sentar em o seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, uma à direita, outra à esquerda. Aí Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de serem batizados com o batismo que serei batizado? Somos, disseram eles, sem continuar entendendo o que Jesus estava dizendo, né? Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice, serão batizados com o meu batismo, falando de sofrimento, né, que eles teriam mais para frente. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles forem preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 35 a 45. Mesmo que isso pareça uma redundância,
eu vou dizer: se a minha identidade está identificada com o mundo, a leitura que tenho da vida tem uma perspectiva. Agora, se a minha identidade está identificada com Cristo, a leitura que eu faço da vida é outra, bem diferente, é oposta. Se há uma identificação minha com o mundo, o modo de viver que eu tenho é de um jeito. Se a minha identificação está focada em Cristo, nos valores de Cristo e da palavra de Deus, o meu viver é outro, oposto. Não, as coisas não conversam. E é bem interessante que nesses dias caiu em minhas mãos uma citação de Napoleão Bonaparte. Esse homem, ele foi tido como alguém de destaque, um grande general que comandou e dominou, não é? E muito importante dentro do contexto onde ele estava inserido. E disse Napoleão o seguinte: nunca amei a ninguém por causa do amor, exceto, talvez, Josefina, um pouco. Josefina é a esposa dele. Ele estava sendo sincero aqui, né? Para o padrão do mundo, esse cara, o que ele fez foi... Mas, de acordo com o padrão de Deus, a coisa é completamente diferente. E é justamente aí que fazemos a nossa identificação. Porque esse homem odioso, destruidor, era um dos grandes. E aí, nós fazemos um paralelo. Porque nós nascemos também nesse contexto que Napoleão vivia. E somos treinados pelo mundo a ser desse jeito que ele era. E você diz, mas como é que o mundo faz isso? Olha, quem é o mundo? O mundo são os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos tios, pessoas com as quais a gente convive, que expressam espontaneamente a sua natureza, como testemunho de vida. E esse testemunho, ele é seguido e aprendido por cada um de nós, pela convivência. Naturalmente, isso vai entrando em nós, porque a nossa natureza é favorável, é impressionante, nós somos suscetíveis a coisas erradas. E mudar essa realidade é uma luta hercúlea, profunda, grande, gigante. E aí você volta para o texto. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico com vergonha alheia, porque você percebe a grande dificuldade dos discípulos, porque eles vinham nessa batida, que é a nossa batida, o mundo impregnado. Eles, identificados com o mundo, eles chamam Jesus para uma conversa. Eles falam, Jesus, a gente precisa conversar com o Senhor, temos uma conversa importante aí. Aí Jesus fala, tá bom. Ele diz, olha, nós precisamos de um favor. Aí Jesus fala, qual é o favor que vocês querem? E aí eles têm coragem de dizer, Jesus, lá na glória, pensa bem, aquele lugar assim, sabe, o Tiago quer sentar do lado direito, e eu, João, do lado esquerdo. O Senhor quebra essa para a gente. A identidade deles estava tão contaminada que eles não tiveram dificuldade nem de trazer o assunto e nem de fazer a pergunta. Pare e pense comigo, se você estivesse com Jesus dentro de uma sala, para gastar tempo com ele e conversar durante 1 hora,
Que tipo de conversa você teria com Jesus? Eu ficaria muito preocupado com esse tipo de conversa que eu ia ter com Jesus. Eu não sei, eu acho que eu ia ficar sem assunto com ele. Porque o nosso assunto, ele é esse aqui, ó. O nosso assunto é isso aqui, ó. Essa sua vida, essa sua vidinha ali, ó. A minha vidinha. E a gente então vai elevando, não é? A gente vai para a relação com Deus, levando isso, trazendo isso junto, não é? Como garantir que a nossa conversa com Jesus não estaria contaminada pelo mundo, a ponto de trazermos, nem percebermos o absurdo que ela se tornaria? Acho que nós realmente nem íamos ter assunto, né? Haja vista muitos dos diálogos que os discípulos tiveram com Jesus. Quer ver? Se você volta um capítulo em Marcos, nós lemos o 10, volta para o 9, verso 33 a 35, tem uma conversa interessante ali também. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho, e eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Eu estou até vendo, qual de vocês aqui, né? Estou até vendo a conversa dos caras, porque é a nossa conversa. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último, e seja servo de todos. Quando nós lemos esse texto, no capítulo 9, nós percebemos que essa conversa, então, do 10, já era reincidência, uma reincidência clara de como esses homens estavam, assim como nós, completamente identificados com o mundo, como o ser melhor é importante para nós, como o ser melhor que você, eu ser melhor que você, isso está impregnado, arraigado no meu coração. Eu quero ser melhor, eu quero ganhar, eu quero ser o primeiro, eu quero, o que eu penso é mais importante. E aí você escreve ali na rede social e eu respondo, e você vai, e a gente fica brigando ali. Você já viu alguém vencer na rede social? Você já viu alguém mudar de ideia? Você já viu alguém dizer: puxa vida, depois de toda essa briga aqui, muito obrigado, você me convenceu? A gente não quer perder nada, nem um milímetro. O meu direito, aquilo que me traz benefício, a minha honra, os meus interesses. E aí vamos à loucura, porque a coisa vai entrando num clima que aí diz: eu sou Deus. Eu sou Deus e eu comando as coisas agora, e tudo gira em torno de mim. Então, eu sou Deus, eu paro aqui na vaga de deficiente. Eu sou Deus. Quem é que vai tirar aqui? Você? Vai mandar eu sair? Entendeu? Aí a gente vai vivendo assim. Nas coisas pequenas nós vamos mostrando como as coisas são. E aí fazemos essa dicotomia. Porque aí, para aplacar a nossa consciência, nós fazemos a dicotomia de que existem coisas espirituais e existe o mundo real, e lá no mundo real as regras são outras. Lá no mundo real eu faço o que eu quero. E isso estava impregnado nos discípulos, e está impregnado em nós, e Jesus, porém, seguiu outro padrão. O texto que nós lemos são riquíssimos, mas para nosso contexto de implantação de uma cultura de servir como Cristo, porque eu estou lembrando você aqui, não é uma questão de uma cultura do serviço, é a cultura do servir como Cristo, é isso que está nos interessando, servir como Cristo. E aí, olhando para o texto, pensando em servir como Cristo, nós temos que fazer 2 destaques rápidos e importantes. O primeiro é: o espírito da conversa dos 2 irmãos tinha uma qualificação que revela a identidade deles. Porque desde o princípio queremos ser como Deus. Aconteceu isso com Adão e Eva, e acontece conosco. Queremos o controle. Não é que você fala: sou Deus. Não, o que você quer é o controle, o que eu quero é o controle. Temos a necessidade de sermos servidos, queremos as pessoas à nossa volta. E esse é um jogo diabólico. A qualificação do espírito da conversa daqueles discípulos, o que qualificava, o que estava por trás daquela conversa,
vem direto do caráter de Satanás. Olha o que diz Isaías 14, 13 a 14, se referindo a Satanás, mostrando o caráter dele, o que ele queria, quem ele era, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. E depois disso veio a queda. E este espírito é o espírito de soberba. Estamos falando aqui de soberba. Eles eram soberbos. A pessoa soberba acha que é mais importante que as outras. A pessoa soberba adora mostrar que é melhor ou superior aos demais. E a pergunta é: por que essa necessidade? E é simples a resposta, não é difícil. Porque quando você é soberbo e você vence o outro, isso faz você se sentir melhor. Entendeu? Você levou a vantagem e você ficou melhor. Aquilo faz bem. É por isso que temos que descobrir algo sadio que nos faça sentir melhor. A frase famosa, que exemplifica muito bem o que é soberba é: você sabe com quem está falando? Essa é a boa frase. Vamos para os filhos de Zebedeu, né? Somos os filhos de Zebedeu. Assim, com Jesus. Assim, que aliás já se comprometeu que nós íamos dividir a glória com ele lá no céu, porque o Tiago vai sentar do lado direito e o João do lado esquerdo. Vamos sentar do lado dele. Eles queriam, nessa conversa com Jesus, que Jesus se comprometesse com isso, porque eles saíam dando carteirada. Não é por acaso que a primeira coisa que nós precisamos dizer para Deus, quando nos aproximamos dele, para uma relação pessoal com ele, é: eu abro mão de comandar a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor e quero pela fé que tudo seja comandado por Cristo. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu preciso dizer com a minha boca que Ele é Senhor, e quando eu digo que Ele é Senhor, eu estou dizendo: abro mão da minha vida, porque Senhor é quem manda. Então a relação com Deus, a minha relação com Deus, ela não começa se eu não entregar a minha vida ao comando se eu não der a minha vida ao comando de Cristo, se eu não estiver debaixo do senhorio de Cristo. É por isso que a coisa começa aí. E aí você pega o exemplo de Cristo, o próprio Cristo. Então, ele abriu mão de ser Deus para servir, e o fez até as últimas consequências. E esse é o segundo destaque que eu quero fazer no texto, porque aí tem duas palavras gregas. Eu não gosto muito de ficar usando esse negócio de grego, porque eu nem sei tanto grego assim. Mas o ponto que é bem interessante você entender isso, e eu quero que você coloque na tela, porque eu vou ler tudo ali, por favor. Diz assim, olha, tem doulos, que é no verso 44, que nós lemos, que é traduzido como servo, escravo. Então, se Jesus é Senhor, a coisa só se encaixa se eu e você formos servos. Quer dizer, se Ele é o dono, não é? Eu tenho que ser doulos, eu tenho que ser um escravo. Aí tem a palavra no verso 43 e no 45, que é diaconia, diaconeu, né, que quer dizer o quê? Ser um servo, um atendente, um doméstico. Ser alguém que atende à mesa e oferece comida e bebida aos convidados. Ser aquele que alivia as necessidades de alguém, aquele que cuida dos pobres e doentes, aquele que participa para suprir alguma necessidade ou se coloca para servir aos interesses de outras pessoas. E aí, quando você olha para essas duas palavras, você vai perceber que é o tipo de serviço considerado pequeno. Não é de palco. Então, é isso. Míseros mortais, querendo glória. E aí você vem,
Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, Ele vira um homem, e vem na posição mais humilde possível, eu querendo glória, e o Deus encarnado vem e lava os meus pés. O que é isso? O que é isso? Isso não é trabalho de palco, e às vezes a gente não quer trabalho que não seja trabalho de palco. A nossa proposta para 2019, para servir, não é um tema bonitinho, é algo complicado. Seria bom se fosse simples, mas coisas simples não nos atraem, mesmo porque não existe uma só proposta fácil apresentada por Jesus, nenhuma. Jesus começa com cruz. Quer algo fácil? Procura um clube. Tem piscina, lá você fica. Agora, se a gente vai pensar em servir como Cristo, a conversa é outra. Por isso que eu pensei, será que é muito ousadia querer implantar uma cultura com gente tão distinta, começar de mim, né? Aí é interessante, porque se você vai para o texto, depois de toda essa conversa, Jesus olha para os discípulos e ele diz o seguinte: o que vocês estão falando é fato, mas entre vocês será diferente. Então, Igreja Batista Memorial de São Paulo, entre nós, se queremos participar de um projeto, se queremos participar de uma igreja, você tem que entender que nosso negócio não é fazer culto cada domingo. Igreja é quando a gente sai e vive o dia a dia. Entre vocês será diferente, diz o texto. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Está afim ou não? Aí temos algumas aplicações importantes. Temos que quebrar a soberba que está arraigada em nosso coração. Essa é a primeira aplicação, se queremos mudar qualquer coisa. Sabe por quê? A gente pode falar filosoficamente de serviço e tal, mas o problema da soberba é que a soberba é pecado. É pecado que está arraigado no coração, e como pecado deve ser reconhecido, confessado e abandonado. A soberba diz: eu sou Deus e quero estar no controle. Agora, se o Espírito Santo fala com você que isso é pecado, a decisão de mudança deve ser: Deus tem misericórdia de mim, vou deixá-lo dominar a minha vida, vou ser um simples servo. O que o Senhor quer que eu faça? Nunca vou aparecer no palco, não tem problema. Não há como Deus operar mudanças em mim e em você, enquanto simplesmente deixarmos o pecado nos dominar e não fizermos nada a respeito. Simples assim. Nós temos que mudar, nós temos que dizer: Deus, eu não quero mais viver assim, eu não quero ser caracterizado pelo pecado, pela soberba. Após o arrependimento e abandono do pecado, devemos então tomar uma decisão de fortalecer a nossa fé com a palavra de Deus e oração, e você fortalece colocando a palavra de Deus, e quando você deve resistir ao diabo. Você já viu o texto? Resistir ao diabo e ele o quê? Aí você fica: estou resistindo ao diabo. Não é assim que resiste o diabo. Estou resistindo, sai. Não é assim. Você resiste o diabo colocando a palavra de Deus em você. Você põe a palavra de Deus, você se fortalece com a palavra de Deus, e o diabo não vem. É simples, gente. Uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida com a palavra de Deus, uma vida identificada com a palavra de Deus. O diabo tem pavor disso, ele sai fugindo.
Então, soberba é pecado, confesse esse pecado. Temos que entender uma pegadinha muito comum da soberba. Eu ganhei um livro para ler no fim do ano passado, um livro chamado Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo, e lá tem uma coisa muito interessante, né? Porque a nossa decisão é servir como Cristo, não é servir conforme a nossa possibilidade e perspectiva. Você pode pensar assim: vou servir você. Se você não perceber isso, o problema é seu. Isso é superioridade. E aí o autor do livro, Duane Elmer, diz o seguinte: o espírito de superioridade envolvido no desejo de servir ao próximo continua sendo espírito de superioridade. Eu achei demais isso. Demais. E nós não podemos cair nessa armadilha. Eu sou melhor que você, a minha igreja é melhor que a sua, eu tenho mais experiência que você, esse ministério infantil é melhor do que aquele que eu tinha. A coisa é muito sutil e está arraigada. Está arraigada. Não deixa isso pegar você. Não deixa. Porque a gente tem essa tendência o tempo todo de querer ser melhor que o outro, de querer ser o melhor que o outro, de querer ser o tal. As minhas coisas são melhores que a sua. Eu não vou perder, eu não vou ver. Cuidado. Parece óbvio, né? Só há um jeito de servir como Cristo. Sabe qual é? Servir como Cristo. Não há como forjar isso, porque a autenticação vem do próprio Deus e dos outros envolvidos. Uma outra aplicação é: temos que adotar um propósito de vida alinhado com o projeto de Deus e encontrar prazer nisso. Isso é servir como Cristo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em gasto de muitos, por muitos. Para pensar o seguinte: qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? Acredite, qualquer outro propósito que não seja servir a Deus e àqueles que estão ao seu redor será um propósito vazio. Então, o seu propósito, não fique triste com isso, mas o seu propósito não é apenas satisfazer os seus sonhos, estudar bastante, aí ter uma bonita profissão, aí conseguir um bom emprego, aí ganhar um dinheiro bom, juntar um dinheiro, aí depois você compra uma casa, aí você compra um carro, aí você viaja, aí por fim você tem uma boa aposentadoria e morre. Tudo isso é bom, não é? Todas as coisas boas, não falei nada ruim aqui. Tudo isso pode fazer parte da vida, mas isso não é o seu propósito, meu querido. Seria muito pequeno. E Deus ia colocar a gente no mundo para estudar, trabalhar, ganhar, viajar, aposentar, pequeno assim, morrer. Todas essas coisas devem estar debaixo da sua missão de vida, devem cooperar com ela. Assim, o servir como Cristo acontece enquanto você faz o que faz e é o que é. Quer você seja um engenheiro, um bancário, um médico, um advogado, uma dona de casa, um dono de casa, um enfermeiro, um jornalista, um desempregado. Quando você está diante do seu trabalho, diante das pessoas, diante da sua atividade ou a falta dela, diante das pessoas com as quais você interage, ou você será uma pessoa normal, que apenas fará o certinho, aquilo que deve ser feito, ou você será um servo como Cristo, que vai dar um molho especial a tudo, dar sentido a tudo que você faz. Nós devemos ajustar o dia a dia ao propósito de vida. Jesus virou gente, ajustou-se na maneira de servir, e Ele é o nosso modelo. Ele entrou na cultura, Ele aprendeu a língua, Ele viveu, comeu a nossa comida, Ele se ajustou. O propósito de vida era claro, Ele não mudou 1 milímetro qual era o propósito dele, mas Ele se ajustou, Ele ajustou para viver da maneira correta. A soberba é a maneira de nos satisfazermos.
O nosso ego rebelde é massageado enquanto os outros nos servem, enquanto os outros são desprezados. Contudo, servir como Cristo é experimentar toda essa satisfação e alegria que nós precisamos e buscamos de forma sadia, não é? Enquanto olho para os outros querendo servi-los como Cristo, isso enche o meu tanque, me traz encorajamento, felicidade, me dá razão de ser, o porquê eu sou pastor, do porquê eu sou engenheiro, do porquê eu sou um advogado, do porquê eu sou um funcionário público, do porquê eu sou um enfermeiro, do porquê eu sou... Não importa. No momento que eu sirvo como Cristo, então isso me dá sentido, me traz felicidade, de uma forma como eu não consigo descrever. Quer ver? Tente descrever o sentimento daquele bombeiro que nós vimos nas reportagens agora ali em Brumadinho, né? Ele engatinhando naquela lama para servir uma outra pessoa que ele nem sabia se estava viva, para servir aqueles familiares que estavam lá esperando, para devolver um pouquinho de dignidade para aquele pessoa que estava ali dentro da lama, aquele bombeiro andando na lama. Pensa nisso. Quando eu olho para aquilo, eu penso, isso enche o meu tanque. Viver assim, servindo outros, enche o meu tanque. Não há parâmetros de comparar, não tem o que você possa comparar com aquilo. Esse tipo de satisfação é melhor do que ganhar você na briga do Facebook. Assim é servir como Cristo. O que nos mostra que o servir como Cristo não pode ser forjado. É um princípio universal que faz bem a qualquer pessoa e pode ser usado por qualquer pessoa. E por último, temos que intencionalmente adotar a cultura do servir como Cristo. Então isso é uma coisa que tem que ser intencional. Você deve mentalizar isso, dizer: Deus, eu vou abandonar a soberba e eu vou servir como Cristo. Eu vou servir ao próximo como Cristo. Isso é a decisão de seguir com determinação alguns valores, como a humildade, tolerância, paciência, aceitação do outro. Devemos ser pacificadores, e aí vai. Servir como Cristo não se resume a grandes ações de boas obras só. O serviço como Cristo se resume, na maioria das vezes, em atos singelos do dia a dia. Servir a todos, não importa quem. Olhar nos olhos, sabe, porque a gente serve os outros. Às vezes é só você olhar no olho de alguém. Olha no olho. Dá um abraço. Ah, mas nunca abracei. Nunca abracei aquela pessoa. Faz mal. Às vezes as pessoas estão precisando ser abraçadas, serem ouvidas. Às vezes as pessoas estão precisando de alguém que olhe dentro dos olhos dela e diga: fala comigo. Atos singelos do dia a dia. Para ouvir alguém. Faça pequenas gentilezas. Perdoe sempre. Não é perdoe condicionalmente, perdoe sempre. Reconheça os seus erros. Quando você reconhece um erro, a discussão acaba na hora. Nunca se justifique. Porque se você precisa se justificar, não se justifique. Peça perdão, assuma. Colocar o que você tem à disposição de Deus e entender que não é dono de nada. É isso que temos que fazer. Atos singelos do dia a dia. Você sabe que quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu era líder de jovens. Nós fazíamos 2 acampamentos por ano. A gente não tinha muito o que fazer naquela época e fazia muito acampamento. E fazíamos acampamentos grandes já para a época, para o tamanho da igreja, quase 100 pessoas sempre, às vezes até mais, 100 jovens. Muitos não conheciam a Cristo e muitos jovens que conheceram a Cristo naquela época são crentes até hoje. Estão aqui muitas vezes na igreja, tem alguns que estão aqui. E nós estávamos indo para um desses acampamentos uma vez, eu já estava fazendo a 3ª viagem do dia, com uma Kombi, levando coisas lá para o sítio, lá em Embu-Guaçu, pela avenida M. Boi-Mirim, perto de Parelheiros, uma situação complicada, uma Kombi mais velha.
O sítio era emprestado, as barracas que a gente ia dormir lá eram emprestadas, depois nós compramos, mas ela era emprestada nessa época. A Kombi era emprestada do irmão Braulino, aqui da igreja, o pai da Rose, que já faleceu. O seu irmão Braulino faleceu, a Rose não, a Rose está aqui ainda até hoje. Era isso, né? A gente estava indo eu dirigindo a Kombi, cheio de comida, para a terceira viagem, estava cansado. As duas meninas indo comigo, porque elas iam ser as pessoas que iam começar já a preparar as comidas lá. Nós estávamos indo por aquela M-Boi Mirim, cheia de curva, não sei como é que é hoje, faz 40 anos isso. E o cabo do acelerador da Kombi quebrou. E a Kombi parou, obviamente. Eu desci, fui lá atrás, olhei, não tinha lanterna, não tinha uma ferramenta, não tinha nada. E percebi que era o cabo que estava ali. Falei, Deus, tem misericórdia. Nisso veio um carro de lá para cá, bateu o farol em mim assim. Eu gelei, sabe? Aí eu falei, aí o cara parou e falou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, eu estou precisando de um alicate e uma chave de fenda. Ele falou, eu tenho aqui. Aí ele desceu, me ajudou e nós consertamos ali, porque graças a Deus tinha quebrado a ponta do cabo do acelerador. Hoje não existe mais, vocês nem sabem o que é cabo, né? É tudo hidráulico, etc. Mas naquela época era cabo que você acelerava e puxava ali, né? E aí ele me ajudou a arrumar, andou 50 metros, entrou num sítio. Eu pensei comigo, se a Kombi tivesse quebrado 50 metros para frente do sítio dele, ele teria entrado. Mas Deus usou uma pessoa para emprestar a Kombi. Eu nem sabia que gasolina era aquela que estava lá dentro, alguém pôs. Alguém para emprestar o sítio para a gente fazer o acampamento, alguém para emprestar a barraca. Muitas pessoas se dispuseram a ir lá e ajudar, a fazer comida, arrumar. Aquelas meninas estavam dentro da Kombi, dando o seu dia para isso. Aquela pessoa que eu nem conheço, nunca vou saber, talvez só na eternidade, parou para me ajudar, para me emprestar uma chave de fenda e um alicate. E o resultado daquele acampamento foram mais de 10 jovens que se converteram e que nunca ninguém vai ter o poder de tirar o nome deles do livro da vida, porque alguém simplesmente fez alguma coisa pequena, emprestar uma chave de fenda, emprestar um carro, emprestar um sítio, emprestar uma coisa. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe profundamente comigo, porque esse é o tipo de vida que é proposto por Deus. Quando nós nos entregamos uns para os outros, servir a qualquer pessoa, não importa quem. Sabe, servir não pode ser confundido com atividade. Não é muito difícil confundir muita atividade com uma vida com propósito, nem é muito difícil também confundir muita atividade com serviço a Deus. Você pode estar envolvido até o pescoço em atividades na igreja, inclusive na igreja. Isso não quer dizer que você está servindo. A régua do servir como Cristo tem a ver com Ele, não conosco. Não tem a ver quanto nos doamos, quantas horas gastamos naquela atividade, quanto fizemos. Eu já fiz tanta coisa por esta igreja, ninguém nunca reconheceu, vou embora. Tenho pena de você. Tenho pena de você. E esse tema não tem a ver para... O pastor está falando isso porque ele está precisando de voluntário para os diversos ministérios. Nós sempre precisaremos de voluntários. Mas o que nós queremos destacar é o que Jesus disse. Ele disse assim, vocês, prestem atenção, vocês serão diferentes. Foi isso que Jesus falou para os discípulos? O que nós almejamos é que voluntários que cumprem uma escala se transformem em servos que têm a sua vida transformada. Queremos sim transformar voluntários em servos, profissionais em servos, patrões em servos, empregados em servos, pais e mães em servos, líderes e pastores em servos, servos como Cristo, gente preocupada com os outros,
E se você topar o desafio, você vai ver que ser um servo vai ajudar você na vida, vai preparar você para a vida, vai dar sentido para a sua vida, o que vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa completa, que sabe o que quer, que vai ter o sentimento de missão cumprida no fim do dia. Ser um servo vai ajudar você a ajudar outras pessoas, e você vai enxergar vidas transformadas. Muitas vezes eu fico pensando em tanta gente que me serviu como Cristo. O que teria sido de mim sem essa gente? Não sei onde eu estaria se pessoas não tivessem me servido como Cristo. Talvez você não estaria aqui se alguém não tivesse servido você como Cristo. E a minha proposta, a nossa proposta para o ano de 2019 é que você sirva como Cristo. E a minha pergunta: você topa entrar nesse movimento de transformação interior que pretende servir como Cristo? Eu não vou fazer um apelo, não vou chamar você à frente, nada. Só vou pedir para você orar comigo, porque o apelo pode confundir. A gente não pode cair em cilada. Você vai fazer uma oração aí, e Deus vai avaliar a sua oração. Não sou eu que avalio. Ore comigo assim, se você deseja. Deus, primeira coisa, abro mão dos meus direitos e da soberba do meu coração. E peço perdão, porque quero ter o controle de todas as coisas. Me arrependo, Deus, do meu pecado. E eu peço que o Senhor transforme a minha vida. Quero entrar, Deus, nesse movimento. Um movimento que vai nos ajudar mutuamente. Nós vamos nos lembrar uns aos outros o tempo todo esse ano, a ponto disso impregnar a nossa cultura, de que devemos servir como Cristo, não importa quem. E que isso nos ajude a ter a vida transformada, a ter prazer que só o Senhor pode nos dar. E isso honre o teu nome e transforme a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.